Bom dia, professor. Tranquilo? Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o pessoal não está conseguindo entrar, né? Acho que eles não esqueceram mesmo, professor. Só isso. Vou mandar mensagem aqui. Professor, Bom dia, é, professor. todo antes de voltar, assim, todos os professores é obrigado a estar na escola, assim, para ministrar as aulas, assim, EAD, online? Não, a gente pode iniciar em casa se quiser. Hum. Eu tô dando aula na escola porque essa energia da escola. Ah, entendi. É porque assim, eu deixo minha filha com quem tá cuidando dela, aí eu já venho e fico aqui. Aí quando acaba a aula eu passo lá e pego ela de volta. Senão eu fico indo e voltando, indo e voltando. É melhor até, né, professor? É, pra mim isso é mais barato, né? Sim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo tranquilo com vocês? Vamos ligar as câmeras, tá, pessoal? Para eu não precisar removê-los. Prof, mandei mensagem pra mim. Gente, a aula de hoje se encontra na página 81, tá? A gente não pode nem enrolar hoje, viu? Não que algum dia a gente pudesse enrolar, né? Mas hoje muito menos, porque Página, professor? 81. Deixa eu filmar aqui. E aí?
Bom, então, pessoal, vamos lá começar a aula. Página 81, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já até coloquei na tela para vocês. Nós vamos estudar hoje as lentes esféricas. No intervalo, a gente vai estudar as lentes esféricas hoje, como vocês podem ver aqui. E só para recapitular um pouco, o que a gente já havia estudado antes eram as lentes, não. Eram os espelhos planos e depois a gente estudou a refração, tá? A gente estuda os espelhos planos, depois volta, né? Depois vai para a refração, porque quando nós estudamos as lentes esféricas, elas vão ter uma determinada espessura e elas vão deixar a luz passar por dentro delas, né? Ou seja, ela não é um espelho que reflete, apesar de que algumas propriedades de lentes esféricas podem ser e deverão ser aplicadas no estudo dos espelhos esféricos. Mas vamos lá. Quando nós estudamos as lentes esféricas, nós vamos nos deparar com dois tipos básicos, que são subdivididos em três tipos. Bom, os dois tipos básicos são lentes de bordas finas e lentes de bordas grossas, tá? Então, vocês vão ver as lentes de bordas finas com as bordas mais finas do que o seu meio, tá? Mas, contudo, todavia, essa questão de você saber esses três tipos aqui diferentes, ou seis, na verdade, não é tão importante assim. É bom saber, mas não é tão importante assim, não é tão obrigatório, porque no final das contas, eu vou até descer aqui, as questões, os exercícios em si, eles vão estar usando essa anotação aqui, que é a representação gráfica gaussiana, tá? Então, Gauss, ele definiu dessa maneira aqui, depois eu vou explicar para vocês como que a gente se utiliza na sua anotação. Aí, a gente vai começar essa aula hoje, a gente só vai acabar ela na semana que vem, porque eu preciso de 2 aulas para encerrar ela, porque é uma aula longa, tá? Então, só deixando isso claro para vocês. Então, provavelmente, a gente vai ver só a parte introdutória agora e na aula que vem a gente vai com os exercícios. Nas lentes de bordas finas, a gente vai ter uma característica interessante. Qual? A característica mais marcante dela é, nos pontos extremos, ela terá uma parte mais fina do que no meio, e por conta disso, quando o feixe de luz passar por dentro dela, ele vai convergir para um único ponto. As lentes de bordas grossas, que são essas três aqui de baixo, que eu já vou voltar aqui e falar sobre elas individualmente, elas terão uma característica em que, quando o feixe de luz passa por dentro dela, ela diverge. Então, daqui a pouco nós vamos definir esse tipo de lente como lente convergente e esse tipo de lente como lente divergente, tá? Lente divergente não tem nada a ver com o enxergar as pessoas, tá bom? Apesar de um trocadilho legal. Dentro do estudo de bordas finas, nós temos a lente biconvexa, que é quando nós temos duas faces convexas numa lente. Então, deixa eu só recapitular aqui em cima. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente estudou espelhos planos lá no primeiro ano, espelhos planos não, espelhos esféricos e lentes, a gente abordou o seguinte. Imagina que a fonte de luz, eu vou colocar o sol aqui, mas poderia ser uma lâmpada e tal. Imagina que a fonte de luz esteja nessa direção e os raios vão trafegar, né? Vão se direcionar nessa direção aqui. Quando, gente, a parte de dentro da curva, do espelho, da lente, ela for essa aqui, e o feixe de luz vai bater aqui, esse tipo de lente é chamado de... Essa parte de dentro aqui é a côncava. Agora, se ele tocar nessa parte aqui, na parte de fora da curva, é a convexa, tá? Ou seja, nesse caso, nessa lente aqui, ó, o feixe de luz bate na parte convexa. Como os dois lados são convexos, a gente chama de biconvexa. Temos a lente em que um lado é plano e o outro é convexa. E temos a lente em que os dois são... um é côncavo e o outro é convexo, dando esse aspecto para a lente. Nas lentes de bordas grossas, tá? Nós temos as lentes bicôncava, os dois
As duas faces são côncavas. A plano-côncava, um é plano e o outro é côncavo. E a côncava, uma é côncava, que é dentro aqui, e a outra é convexa, tá? Então, isso aqui é interessante, digamos assim. Aí a gente teria que detalhar, e a gente teria que fazer um estudo de caso sobre para que tipo de situação cada uma dessas lentes aqui é recomendada, tá? Por exemplo, vamos falar sobre óculos um pouquinho. Dependendo do tipo de problema problema visual que a pessoa tem, miopia, astigmatismo, hipermetropia, que é o nome de verdade, eu estou inventando aqui. Tem vários tipos de doenças oculares e dependendo do tipo que a pessoa tem, ela vai precisar de um tipo de lente diferente. Então, a gente teria que fazer um estudo de caso, verificar problemas diferentes e ver qual é o melhor tipo de lente recomendado, tá? Mas não é o nosso foco, então a gente não vai fazer. Porém, é um tema bem interessante que eu passar como um trabalho para vocês. Quem sabe, né? A gente encerra no caderno 2, um trabalho aí para valer uma das nossas notas do segundo bimestre, então é interessante, assim, provavelmente eu vou estar passando para você na plataforma um trabalho de pesquisa sobre esse conteúdo. Partindo do ponto que a gente já entendeu que existem dois tipos de lente, bordas finas e bordas grossas, resumindo, tá? Como eu mencionei para vocês, não há uma preocupação em você simplesmente saber todas as 6 aqui, porque no final das contas a gente vai representar de maneira simplificada, e vocês vão ver já já. Quando um feixe de luz atravessa uma lente, a lente, que é formada por um material diferente que o ar, tá? No caso, um vidro. O que vai acontecer? Como são materiais distintos, a gente estudou na aula passada desse conteúdo que quando a luz passa de um meio para o outro, ela sofre um desvio. Esse desvio nós chamamos de refração. E por conta do tipo de material da lente, a luz que é incidida sobre a lente, ela vai sofrer um desvio, tá? Isso tanto para lentes bordas finas, quanto para lentes de bordas grossas. Aqui vale um detalhe importante, deixa eu grifar aqui. Quando nós estamos com lentes em regiões em que o meio é menos refligente do que o material da lente, então vai valer essa regra. A luz vem, bate na lente, né? E aí ela não vai ser totalmente refletida, a maior parte da luz vai passar, ela vai sofrer uma refração. E no caso da lente de bordas finas em meios menos refligentes, o que vai acontecer é que essa refração vai convergir para um único ponto. Tá? Vocês podem perceber isso se vocês pegarem uma lupa e fizerem o seguinte experimento. Num dia ensolarado, peguem uma lupa e coloquem ela, por exemplo, com uma folha de papel. Não façam isso com animais, que é muita maldade, mas peguem uma folha de papel, por exemplo, e coloquem a lupa. E vocês vão perceber que quando você colocar a lupa no local, o que vai acontecer é que você vai acabar queimando, vai começar a queimar num único ponto do papel, e esse ponto vai ser justamente o foco da convergência da luz, tá? Toda luz vai ser convergida para esse ponto, tá bom? Pessoal, esse é meu último aviso para vocês ligarem as câmeras, tá bom? Eu tenho que removê-los, tá? Vou aproveitar esse momento até e fazer chamada aqui. E eu não vou dar outro aviso, assim, liga aí a câmera e tal. Não, eu vou simplesmente remover vocês da aula. Deixa eu entrar aqui na chamada. Ô, professor, minha câmera tá aparecendo. Ah, ligou. Na verdade, aqui só falta a Giovana ligar agora. Eu já mandei mensagem pra Nilza. Mas aí eu acho que é o pai que tem que avisar, viu? Chamada abriu aqui. Hoje é 30. Então o Anthony tá aí, não, né? Faltou. Bárbara, faltou.
Daniel tá aí. Felipe faltou. Eu pulei a Bianca, né? Bianca, Daniel, Presente. Felipe faltou. Giovana, Gustavo. José Augusto. Se vocês puderem responder, vai ajudar bastante, viu? Cauã. Presente. Cauane. Cleverson. Presente. Larissa. Maria Eduarda. Presente. Matheus Carvalho. Presente. Matheus Oliveira. Presente. Pedro. Presente, professor. Rafael. Presente. Sofia. Beleza, valeu. Então vamos voltar para a apostila. Eu, no caso, né? Vocês já estão vendo ela aí. Bom, agora o comportamento óptico que nós vamos perceber numa lente em que ela é de bordas grossas, tá? É que ao invés dos feixes de luz convergirem para um ponto, eles vão divergirem, tá? E aqui vai uma observação importante: esses feixes não vão divergir para qualquer ponto. Se vocês observarem aqui, ó, vocês podem criar um prolongamento em cada um desses feixes de luz. Vocês vão perceber que todos eles, tá, vão convergir. Na verdade, não vão convergir, né? Eles são provenientes de um ponto específico. É claro que eu não vou conseguir acertar esse ponto específico aqui, porque eu estou tentando cobrir todos os feixes de luz aqui, mas não necessariamente, tá? E então vai existir um ponto aqui no meio em que, na verdade, todos esses feixes de luz, eles, se tivesse vindo pelo contrário, eles estariam convergindo para esse ponto aqui, tá? Mas eles não convergem porque, na verdade, eles estão passando do lado esquerdo para o lado direito. E nós chamamos desse comportamento de comportamento divergente, tá bom? Continuando, como eu mencionei para vocês, a gente não vai representar de maneira complexa, a gente vai tentar simplificar ao máximo, e uma dessas regras é justamente a representação gráfica das lentes por meio da representação gaussiana. Então, independentemente das bordas finas, das três que existem, nós iremos simplesmente imaginar da seguinte maneira. Ó. Nós vamos ter um eixo do meio, que nós vamos chamar de eixo principal. Tá? Todo o estudo vai ter o eixo principal, que é o do meio. Esse ponto aqui é o vértice do espelho, que é o ponto central do espelho. Vértice do espelho. E essa parte aqui, que informa a seta, uma para cima e uma seta para baixo, como se estivesse apontando, como se fosse o eixo aqui, ela vai indicar para a gente que é uma lente de bordas finas. Agora, quando as setas estiverem para dentro, apontando para o vértice do espelho, então nós vamos dizer que é uma lente de bordas grossas, tá? Deixa eu vir aqui no exercício para a gente ver como que vai estar no exercício, se vai ter algum nesse formato, ó. Por exemplo, esse aqui. Sem ler a questão, eu posso dizer que essa é uma lente de bordas finas, porque está apontando, tá, na direção oposta do eixo principal. Essa aqui também, ó, está apontando na direção oposta do eixo principal. Agora, essa daqui é uma lente de bordas grossas, está apontando para o eixo principal, para o vértice. E aqui também, tá? Então, sem resolver a questão, sem ler, na verdade, a questão, eu já posso saber que, pela representação gaussiana, se trata de uma lente de bordas finas ou se trata de uma lente de bordas grossas, tá? Professor, como que eu faço para decorar isso? Gente, é fazendo os exercícios, é lendo o conteúdo, porque é uma questão de memorização mesmo. Com o tempo, você amadurece isto e faz. Professor, o que isso vai ajudar na minha vida? No seu dia a dia, provavelmente em nada, porque você não vai fazer estudo de lentes na sua casa, tá? Mas vai ser necessário você passar na nossa prova aqui mensal e também vai ser necessário para você, por exemplo, prestar uma boa prova de um Enem, uma boa prova do vestibular. Mas vamos lá. No futuro, você vai escolher fazer veterinária. A não ser que você crie óculos para animais, você não vai ser um cara que vai mexer com lentes, né?
Ou então, professor, eu vou fazer medicina. Se você não ir para a especialização de oftalmologista, não sei se é assim que falam, né? Especialização para essa parte, provavelmente você não vai mexer com lentes. Então, existem casos específicos que você mexe, existem casos que não. Deveríamos ter, então, nesse caso. Nesse caso vai acontecer. Giovana, então, só te lembrando aqui, a Nilza falou para mim que você falou com ela, mas não falou nada, não. Não disse por que você está com a câmera desligada, não. Você também, Matheus, é a câmera aí, viu? Olha só. Como eu tenho mostrado para vocês aqui em cima, que lentes os feixes de luz vão convergir para alguns pontos específicos, aqui na apostila, nós temos os pontos que são importantes. Um desses pontos importantes é o ponto focal, e o ponto focal, ele vai ter características diferentes dependendo do tipo da lente. Então, analisando lente de bordas finas, que nós vamos chamar simplesmente por lente convergente, o ponto vai ser um ponto que estará à direita, outro lado da luz. Por exemplo, a luz vai... Esses 4 exemplos aqui, a luz está incidindo da lente. Numa lente, vamos falar primeiro da lente convergente. Na lente convergente, quando o feixe de luz vem, ó, paralelo ao eixo principal, paralelo é porque tem a mesma direção e sentido. Mesma direção, na verdade, não precisa ter o mesmo sentido, mas tem a mesma direção, até porque o eixo principal é um eixo imaginário, ele não existe fisicamente, mas ele é utilizado como referência ali para a gente poder resolver as questões. Então, quando o feixe de luz se ao eixo principal, ao tocar na lente, ele vai sofrer uma refração. Essa refração, ela não é aleatória, ela vai sempre empurrar o feixe de luz para o ponto focal, que nesse caso é chamado de foco principal da imagem. Independentemente de onde está vindo o feixe de luz, tá, gente? Pode estar acima ou abaixo do eixo principal, isso sempre vai ocorrer. Professor, posso indicar se for aqui, ó, nessa direção. Se for nessa direção aqui, eu não posso garantir que quando passar, ele vai passar por aqui, tá? Por que não, professor? Por que eu não posso garantir isso? Por garantir, esse feixe de luz tem que ser paralelo ao eixo principal, ou seja, ter essa mesma direção aqui, mesmo que esteja aqui embaixo, tá bom? Caso eu não possa garantir isso, ó, que ele vai estar aqui, com essa mesma direção, nessa mesma direção, eu não posso garantir. Se ele estiver, aí eu posso garantir que o feixe de luz vai passar e vai convergir para cá, tá bom? Caso contrário, eu não posso assumir esse... Tá? Porém, quando nós estamos abordando divergentes, o que acontece é o seguinte, o feixe de luz, ao passar, a gente sofre refração, portanto, então, ele divergir acima da posição dele aqui. Mas essa divergência, ela não é aleatória, como eu havia falado para vocês. Ela tem um porquê. Então, ela vai sempre divergir na direção de um ponto específico. Esse ponto específico é o que nós chamamos de foco, tá? Esse vai ser o foco principal da imagem para uma lente divergente, tá bom? Então, não é aleatório, ele vai divergir para um ponto aqui, que também vai ser um ponto focal. Lembrando, vai existir 2 focos em cada lente. Um foco para a imagem e um foco para o objeto. O que é o objeto e a imagem? Objeto é aquele corpo que deseja se ver através da lente. A imagem é o resultado de se olhar o objeto através da lente. Exemplo, você pega seu óculos, por exemplo, e você vai observar um óculos que vai ser mais interessante. Você pega um binóculo e vai observar alguém a uma longa distância. O objeto é a pessoa que está longe de você e a imagem é aquilo que o binóculo projeta no seu olho, no globo ocular, para você poder enxergar a pessoa, tá? Então, isso é interessante que a gente está observando.
Agora vamos observar o foco principal, o objeto. Em relação ao objeto, o que vai acontecer? Quando o feixe de luz sai do objeto, professor, mas não tem como o feixe de luz sair de um objeto. Tem. Vou dar um exemplo. Vocês estão me vendo nesse exato momento porque a luz da sala bate no meu rosto e é refletido para vocês. Então, nesse momento, eu sou um objeto em que está recebendo luz e refletindo para vocês. Então, a partir do momento que a luz sai de mim, que é na reflexão, e vai para vocês, ela vai seguir esse modelo aqui, ó. O feixe de luz, todos os feixes de luz, vai existir infinitos feixes de luz aqui, né? Vão estar sendo incididos até vocês, até o olho de vocês. E, nesse caso, se vocês estiverem usando uma lente convergente, o que vai acontecer? Todos os feixes de luz que saem do foco, eles vão, após a refração da lente, na lente, vão seguir paralelo ao eixo principal. E isso aqui é interessante, porque com esse detalhe do eixo principal, a gente tanto vindo paralelo com o foco, quanto saindo do foco e depois indo paralelo. Existe uma concordância de informações aqui, e isso ocorre porque existe uma lei chamada de irreversibilidade, tá? Então, por exemplo, se uma luz vem da direita para a esquerda, se você fizesse ela voltaria pelo mesmo caminho, tá bom? Então, ela não sofreria desvio. Sofre desvio se você passa a luz de um meio para um outro meio com refrigério. Aí ela sofre desvio, como a gente já aprendeu na última aula, falando sobre refração. Continuando, nós temos aqui o foco objeto agora para uma... Observem que, nesse caso, ela vai estar na direção oposta aqui. Nesse modelo, todo o feixe de luz que aponta objeto para o foco do objeto, ao tocar na lente, vai sofrer refração e incidir paralelamente ao eixo principal. Em todos esses modelos que eu acabei mostrando para vocês, eles sempre vão seguir o mesmo padrão, tá? Eles sempre vão convergir e divergir para lados, para pontos específicos, mesmo que esses pontos específicos não sejam utilizados. Exemplo, numa lente convergente, o ponto específico, a luz passa por ele. Numa lente divergente, a luz não passa por ele, tá? A luz, ela diverge na direção dele. No caso de uma lente convergente para luz que sai do objeto, ela vai incidir paralelamente, tá? Vai refratar paralelamente em relação ao eixo principal, então ela sai do objeto. Já numa lente divergente, a luz que é apontada para o foco do objeto, ela diverge, tá? Ela vai sofrer uma refração paralela ao eixo principal. Bom? Então, pessoal, esse é o resumo da nossa aula. Na aula que vem, eu vou abordar com vocês essa parte de casos particulares. Se a luz passa pelo centro, se a luz vem por aqui, se a luz vem assim assado, se a luz faz isso, se a luz faz aquilo, eu vou comentar com vocês, a gente vai estudar essa parte em que ocorrem todas essas convergências e divergências. Então, por isso, tá? Excepcionalmente na aula de hoje, eu não vou passar um exercício específico para vocês, tá bom? Eu vou deixar para a aula que vem. Então, na terça-feira, a gente conclui essa matéria, vai concluir o caderno 2, para na quarta, quinta e sexta-feira e por diante, a gente começar o nosso caderno 3, tá certo? Então, pessoal, eu vou me despedir por aqui. Peço que todos vocês tenham cuidado, se esforcem bastante aí, estudem, e até a nossa próxima aula, pessoal. Falou! Tchau, Kennedy. Valeu. Tchau, professor. Falou, Tchau. Falou, professor. Valeu. Bom final de semana para vocês, viu?